tarde, bom dia, tudo bem com todos vocês? Eh, Agora a gente vai começar então a nossa nosso próximo vídeo, tá? Que é com relação à regra da cadeia. Então discutimos e falamos bastante na aula anterior sobre regras de derivação. Se vocês lembrarem, nós discutimos quais são as regras de derivação, certo? Então, nós verificamos como é que nós podemos fazer derivadas de vários tipos de função, como é que nós operacionalizamos as derivadas para funções soma, subtração, multiplicação por constante, multiplicação de funções, divisão de funções, e as várias formas. Mas vamos imaginar que a gente tenha problemas, como, por exemplo, esse problema aqui, ó, função f de x, nada mais é do que uma função composta. Por que que eu falo que é uma função composta? Vamos imaginar que a gente tenha, então, uma função f de g de x. Então, vamos pensar assim, que eu tenho uma função f de g de x que seja igual à raiz quadrada da função g de x, aonde a minha função g de x é igual a x ao quadrado mais 1, certo? Então, aqui a gente começa a ter uma nova forma de poder discutir derivadas de função. Ou seja, agora eu estou preocupado em discutir com vocês como é que a gente vai fazer a derivada da função composta. Eu tenho lá f bola g, supondo que a minha função f de x. Vamos imaginar o seguinte: a minha função f de x seja igual à raiz quadrada de x. E a minha função g de x seja igual a x ao quadrado mais 1. Como é que nós calculamos f bola g de x? Ou seja, como é que nós calculamos a função f de g de x, certo? Se nós pensarmos, a função f faz o quê? A função f extrai a raiz quadrada daquilo que está dentro dela. Então, ela vai extrair a raiz quadrada, nesse caso, da função g de x, que na nossa formação ou na nossa definição é a g de x, é o quê? É a raiz quadrada da f, e a g de x é x ao quadrado mais 1. Bem, vamos imaginar, então, que agora eu estou preocupado em fazer o quê? Agora, a minha preocupação é derivar a função f de x, que nada mais é do que f bola de x, que nós acabamos de discutir, que é f de g de x. Esse tipo de função é o quê? É função composta, tá bom? Então, isso é para nós aquilo que nós chamamos de função composta, tá? Então, como é que a gente discute isso? Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Como é que a gente vai poder trabalhar esse tipo de solução? Então, para isso, a gente cria uma coisa chamada regra da cadeia, tá legal? A ideia aqui, então, é poder criar a chamada regra da cadeia. Então, o que que é a regra da cadeia? A regra da cadeia é baseado num teorema chamado teorema do confronto, que é utilizado para quê? Para que a gente possa ter derivadas de função composta. Então, se o teorema está dizendo o seguinte: se g for derivável em x e f for derivável em g de x, então a função composta f bola g de x, ó, f bola g de x, que nada mais é do que a função f de g de x, vai ser derivável também em x. E a derivada é dada por quê? A derivada é dada por uma multiplicação. Então, o que que ele faz?
ele vai dizer o seguinte, ó, e quero que vocês prestem atenção. A derivada da função composta de x é igual à derivada da função f com relação a g de x vezes a derivada da função g de x. A gente costuma dizer o seguinte, é a derivada da função de fora vezes a função de dentro. Se a gente mudar as notações, e é muito comum a gente falar o seguinte, ó, se nós pegarmos e usarmos a notação de Leibniz, que diz o seguinte, se y pode ser escrita como uma função f de u, aonde u pode ser escrita como uma função de g de x, então a gente vai dizer o seguinte, que a derivada da função y com relação à variável x é igual a quê? É a derivada da função y com relação à variável 1 vezes a derivada da função 1 com relação à variável x, tá? Então, essa é uma notação que nós costumamos chamar de notação de Leibniz. Então, a gente pode fazer essa derivada desse jeito. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado para poder fazer a regra e a derivada é definir quem vai ser a minha função 1, quem vai ser a minha função y, ou seja, a gente pode encontrar várias formas de reescrever, tá bom? E aí, a partir daí, a gente faz a nossa regrinha. Então, vamos lá, ó. Usando o exemplo que nós acabamos de discutir aqui. Se eu chamar u, e aí você costuma pegar a função mais inferior, u, que é igual a x ao quadrado mais 1, então a função y vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 1, tá? Lembrando que aqui o ideal seria você chamar, o ideal seria você fazer o seguinte, vamos mexer aqui, apagar um pouquinho. O ideal seria você pegar e dizer o seguinte, que aqui, ó, seria u de x, certo? Então, u de x é quem? É x ao quadrado mais 1. E y de u é igual ao quê? A raiz quadrada de 1, tá bom? Só para facilitar. Então, quando eu quero fazer a derivada, da minha função y com relação à minha variável x, pela regra da cadeia, vai ser quem? Vai ser a derivada da função y com relação à variável 1, vezes a derivada da função 1 com relação à variável x. Tá bom? Isso é regra da cadeia. Então, aí, como é que a gente faz a conta? Quem que é derivada de y com relação a 1? A derivada de quem? Quem que é a minha função? A minha função y. A minha função y com relação a 1 é o quê? Raiz quadrada de 1. Então, para facilitar, eu vou fazer assim, ó, 1 elevado a meio. Lembrem que raiz quadrada é 1 elevado a meio. Isso com relação à variável 1, vezes quem? A derivada da função 1. Quem é minha função 1? X ao quadrado mais 1 com relação à variável x, tá? Então, a continha fica de que jeito? Como é que a gente trabalha essa conta aqui? Como é que a gente organiza isso aqui? Então, aqui, o que é derivada de u elevado a meio? É meio vezes u elevado a meio menos 1. Lembrar? Ó, desce expoente e retira 1. Tudo bem? Vezes, o que é derivada de x ao quadrado? Esse cara aqui, ó. X ao quadrado, tá? Menos 1 com relação à variável x. Vai ser derivada de x ao quadrado, que é 2x. Derivada de menos 1 é zero. Tudo bem? Então, isso tudo vai virar o quê? Isso tudo vai virar 1 sobre 2, 1 sobre 2, vezes 1 elevado, meio menos 1 vai dar menos meio, vezes quem? Vezes 2x. Tá bom?
Ainda dá para mexer? Dá para mexer. Agora vamos substituir. Por quê? Quem que é u? O nada mais é do que x ao quadrado mais 1. Então você tem 1/2 vezes. O que é u elevado a menos meio? É 1 sobre raiz quadrada. Só que quem que é u, pessoal? Quem que é u? U nada mais é do que. Quem que é o nosso u? Nosso u aqui nada mais é do que o quê? X ao quadrado mais 1, certo? Vezes quem? Vezes 2x. Bem, esse 2 cancela com esse 2, sobrou o quê? Sobrou que a derivada f' de x é igual a quem? É igual a x dividido pela raiz quadrada de quem? De x ao quadrado mais 1. Perfeito? Então, aqui a gente percebeu como é que a gente pode calcular a derivada de uma função usando regra da cadeia. Tá legal? Essa é a primeira. Aí a gente tem, se vocês lembrarem, vamos usar agora e olhar o que é derivada das funções trigonométricas, né? Ó, seno é cosseno, cosseno é menos seno. Então, o que eu sei? E aí ele deu um exemplo para nós, ó. Ele calcula a derivada de A, então calcula a derivada de A. Quem que é A? A é y igual a quem? A seno de x ao quadrado. Ó, é o arco que está sendo elevado ao quadrado, para calcular o seno. Ou seja, o arco também é uma função agora. Então, se nós pegarmos e lembrarmos que eu posso reescrever essa função, eu falar o seguinte, ó, de x é igual a x ao quadrado e y de u é igual a seno de quem? Se eu substituir aqui, o x ao quadrado passa a ser o quê? Seno de u, certo? Então, quem é a derivada da função y com relação à variável x? A derivada da função y com relação à variável x vai ser para nós o quê? A derivada da função y com relação a u vezes a derivada de u com relação a x. Quem que é? Então, isso é igual. Quem que é a derivada de y com relação a u? A derivada de y com relação a u é derivada de seno de u. Quem que é a derivada de seno de u? Cosseno de u, certo? Vezes, quem é a derivada de u com relação a x? Então, você deriva aqui, ó. Derivada de x ao quadrado. Para nós, passa a ser o quê? 2x. Então, o que que vira isso aqui? Isso aqui vai virar para nós nada mais, nada menos do que 2x vezes o quê? Cosseno de quem? De u. Mas quem que é u? X ao quadrado. Isso aqui é derivada de y com relação à variável x. Baseado em quê? Baseado em regra da cadeia. Tudo bem? Então, essa é a primeira função nossa. A outra forma que ele quer calcular é calcular, e se eu tiver seno ao quadrado de x? Agora eu não quero, não é seno de x ao quadrado, é seno ao quadrado de x. Então, se eu pensar que o seno ao quadrado de x é uma função, e o seno, ele passa, porque assim, vamos lá, vou colocar aqui para vocês que é mais fácil. O item B, que ele quer saber é o seguinte, imagine agora que a minha função y é igual a quem? A seno, olha lá, você pegar aqui, ó, é seno ao quadrado de x. Então, você quer calcular seno ao quadrado de x. Pessoal, primeira coisa, y igual seno ao quadrado de x é a mesma coisa que você fazer o seguinte, ó, seno de x elevado ao quadrado, tá bom? Então, essa é a primeira
regra, a primeira relação que nós vamos ter que lembrar para poder calcular tudo isso aí, tá ok? A partir daí, vamos tentar imaginar como é que a gente constrói. Então, ó, se eu chamar U de X é interior, tá aqui, ó, U de X passa a ser quem, então? Passa a ser seno de X, certo? E quem que é Y de U? Y de U passa a ser o quê? O que está aqui dentro elevado ao quadrado. Então, passa a ser U ao quadrado. Tudo bem? E aí, quando eu quero derivar, então? Quando eu quero derivar dy dx por regra da cadeia, porque é uma função composta, tá ok? Eu vou ter o que, então? Eu vou ter dy du, ou seja, opa, vamos lá, corrigindo, dy com relação à variável u, tá ok? dy com relação à variável u, vezes a derivada da função u com relação à variável x, tá legal? Então, é dy du com relação a du dx. Então, como é que nós calculamos isso? O que é dy du? Você pode até calcular aqui, ó, para ficar facinho para você, ó. Depois você só substitui. O que é dy du? Dy du é derivada de u ao quadrado. Passa a ser o quê? 2u, não é isso? Não é décimo expoente subtrai 1? Tá aqui. Tá legal? E o que du dx? E o que é du dx? Du dx é a derivada de seno de x. Quem que é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Tá legal? Tá aqui, ó. Então, quem que passa a ser a derivada, então? A derivada, vamos substituir. Eu sei que dy du, eu tinha calculado aqui em cima, é o quê? É 2 vezes o 1, vezes quem? O du dx. O du dx nada mais é do que cosseno de x. Mas quem que é o de x mesmo? Só para eu lembrar. Bem, o de x é, então, isso é igual a 2 vezes o 1, nada mais é do que seno de x vezes cosseno de x. Aqui é derivada. Percebam que eu falei com vocês no último vídeo, a preocupação que nós tínhamos que ter na hora que nós fôssemos entender o que é uma variável como argumento de uma função trigonométrica, né? Ou o que é a função trigonométrica passando por multiplicação, ou por subtração, ou até mesmo por divisão. Então, tá aí. A gente tem aqui, ó, duas funções que parecem ser muito parecidas, mas não são parecidas. Tá vendo? Tanto que as derivadas são valores em situações bastante diferentes com relação àquilo que nós utilizamos. Tá legal? Então, só para a gente tentar entender um pouquinho da derivada aí, tá? E aí, pessoal, a gente pode criar aquilo que nós chamamos de regra da potência combinado com regra da cadeia. Por que eu falo de regra da potência combinado com regra da cadeia? Porque estou pegando o seguinte, ó, se eu pegar a minha função 1 e dizer que ela é g de x, e aí eu tenho um u elevado a n, então como é que eu faço a derivada de um u elevado a n qualquer? A gente já sabe fazer, né? Potência é baixo expoente e retiro um valor, um menos um do expoente lá, tá ok? Essa é a primeira regra. Vezes a derivada da função 1 com relação à variável x. Então, aqui nós temos a regra da potência bem explícita aqui para nós. Quando que isso é importante? Aqui, ó, um exemplo aqui. Eu quero derivar a função y igual a x elevado ao cubo menos 1 elevado tudo isso a 100. Bem, eu vou ter que mudar um pouquinho as regras aqui, né? Vou ter que chamar o seguinte, quem que é o u? O u de x é quem? É x ao cubo menos 1.
E aí, como é que fica a minha função y com relação à variável u? Ela fica elevado a 100. Aí, como é que eu faço, então? Derivada de y com relação a x. Ó, derivada de y com relação a x nada mais é do que derivada de y com relação a u vezes derivada de u com relação a x. Tudo bem? Já posso fazer isso lá em cima sem precisar me preocupar? Claro, né, pessoal? Se eu pegar aqui, ó, eu posso pensar e fazer o seguinte, ó, eu posso olhar aqui e dizer o seguinte: o que que é a derivada de u com relação à variável x? Isso aqui nada mais é do que o quê? 3x ao quadrado, certo? Por quê? Porque o menos 1 aqui, ó, vai para zero. Tudo bem? Esse menos 1 vai para zero. Então, já tem um pouquinho de detalhes aí de atenção para a gente poder utilizar. E aqui, o que que é a derivada de y com relação à variável u? Bem, a derivada de y com relação à variável u vai ser o quê? 100 u elevado a quem? A 99. Lembraram que é 100 menos 1? Então, a gente vai pegar e fazer 99. Aqui, ó. Aqui é o quê? 100 menos 1, tá? Passa a ser 99, tudo bem? Agora, substituindo aqui na minha regra da cadeia, o que que eu sei? Então, derivada de y com relação a 1 passa a ser quem? Derivada de y com relação a 1 passa a ser 100 vezes 1 elevado a 99. Vezes. O que que é derivada de 1 com relação à variável x? Passa a ser a 3x ao quadrado, certo? Substituindo os valores, o que que a gente tem, então? A derivada de y com relação à variável x passa a ser o quê? 100 vezes u. Quem que é u, pessoal? Quem que é u? Quem que eu chamei de u? X ao quadrado menos 1. X ao cubo menos 1, né? Então, é x ao cubo menos 1 vezes 99 vezes 3x ao quadrado. Então, como é que fica o resultado da derivada? Quem que é a derivada? A derivada nada mais é do que derivada de y com relação a x passa a ser o quê? 300x ao quadrado que multiplica quem? X ao cubo menos 1 elevado a 99. Tá ok? Então, esse é o resultado da minha derivada. Tá legal? Só para a gente prestar atenção nesses valores, prestar atenção um pouquinho nisso. E o de baixo? Como é que a gente vai resolver esse problema de baixo aqui? Como é que a gente vai poder dar conta dessa situação? É a mesma coisa. Se nós pensarmos aqui, ó, que qual é a substituição que vocês propõem? Vamos chamar esse cara de u de x? Se eu chamar esse cara de u de x, então como é que fica a minha função y? A minha função y, que é igual a 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1, certo? Essa é a minha função y. Aí eu vou pegar essa função e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou construir aqui, ó. U de x vai ser igual a quem? Vamos lá, ó. U de x é esse cara aqui, certo? Então, U de x é igual a x ao quadrado mais x mais 1. E quem vai ser, então, o meu y agora passa a ser de u. Y de u nada mais é do que 1 sobre raiz cúbica de quem? De u. Bem, 1 sobre raiz cúbica de u, eu também posso escrever como u elevado a quem? A menos 1 terço, não posso?
Só fiz mudança de variável até agora, não derivei. Agora eu vou pensar como é que eu vou derivar esse cara aqui, ó. Agora eu vou pensar como é que eu vou derivar esse cara aqui, ó. Esse é o meu objetivo. Como é que nós derivamos isso? Então, eu vou usar a derivada chamada, o quê? Regra da cadeia. Então, quem é a regra da cadeia? A regra da cadeia é derivada de y com relação à variável x. Para nós vai ser o quê? Vai ser derivada de y com relação à variável u vezes a derivada de u com relação à variável x. Tá bom? Quem que é cada uma das derivadas? Quem que é derivada de y com relação a u? Derivada de y com relação a u. Como é que se deriva u elevado a menos 1/3? Você concorda comigo que é menos 1/3, certo? Menos 1/3 vezes 1 elevado a menos 1/3 menos 1. Tá? Tudo bem por aí? Tranquilo até agora? Vezes, quem que é du dx? Quem que é du dx? Tá aqui, ó. Esse cara é o du dx. Como é que eu derivo o du dx? Eu vou derivar x ao quadrado passa a ser quem? Passa a ser 2x. X passa a ser quem? Passa a ser 1. E o 1 passa a ser quem? Passa a ser 0 quando se deriva ele. Então, o que vai acontecer aqui? Menos 1/3. Como é que fica lá? O que é menos 1/3 menos 1? Você concorda comigo que isso tudo vai virar menos, aqui você vai ter 3 embaixo, 3 dividido por 3 dá 1, dá menos 1, certo? 3 dividido por 1, aqui ó, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1 dá 3, então você vai ter menos 3 menos 1, então você vai ter menos 4/3, tudo bem? Menos 4/3, vezes quem? Vezes 2x mais 1. Agora é só substituir. Tá? Lembrem que menos 1/3 vezes, o que é u elevado a menos 4/3? É 1 sobre raiz cúbica de u elevado a 4, vezes quem? Vezes 2x mais 1. Então, isso tudo ainda vai ser quem? Isso tudo ainda vai ser menos 1/3 que multiplica quem? Multiplica 1. Você concorda que raiz cúbica de u elevado a 4, eu posso escrever como u elevado ao cubo vezes u, e posso tirar um u para fora? Então, eu posso pegar esse cara aqui, ó, eu posso escrever ele assim, ó, u vezes raiz cúbica de u vezes 2x mais 1. Só estou brincando agora, tá? Não estou fazendo mais conta nenhuma. Então, aqui passa a ser menos, quem? 2x mais 1, menos aqui, que multiplica 3 vezes. Quem que é u? Quem que é u? U, se vocês lembrarem, é x ao quadrado mais x mais 1, é x ao quadrado mais x mais 1, vezes raiz cúbica de quem? De x ao quadrado mais x mais 1. Então, esse cara aqui passa a ser a minha derivada. Perceberam quanto a gente vai incrementando as nossas coisas, o quanto a gente vai incrementando as nossas atividades para poder calcular a derivada quando a função passa a ser composta? Próximo vídeo nosso, que é o último vídeo sobre derivada, sobre regras de derivação, vai ser sobre derivadas implícitas, tá bom? Então, vamos resolver alguns exercícios depois, e aí a gente passa a discutir a derivação de funções implícitas. Tá legal?